Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor, e agradecer a oportunidade de estar aqui e poder trazer algo da parte do Senhor para vocês. Eu, Salomão, não tenho nada para oferecer para vocês, mas essa noite eu sou um instrumento do Senhor, e que Ele possa falar a cada coração, e que você possa ouvir não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Amém? Quero ler aqui Daniel, capítulo 6, versículo 16. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Vocês querem repetir comigo? Leia do telão para todo mundo ler igual. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Amém. Podeis assentar. Essa aqui é uma passagem muito conhecida. Todo mundo já viu ou já ouviu falar de Daniel na cova dos leões. Mas você sabe quem foi Daniel? Quem era Daniel? E por que Daniel foi parar na cova dos leões? Talvez a gente conhece um pouquinho da história, né? Então, para chegar até a cova, eu quero que você entenda e não tenha dúvidas de quem realmente foi Daniel. Daniel era um jovem morador de Jerusalém. E num dia comum, a Babilônia invade Jerusalém. E eles quebram, destroem o templo do Senhor e roubam todos os utensílios que ali continham, Taças, talheres, tudo que era feito para o banquete do Senhor, eles roubaram. E não pararam por aí. O rei Nabucodonosor pediu que se trouxessem jovens, bonitos, de boa aparência, para o servir lá na Babilônia. Então, Jerusalém praticamente foi devastada naquele dia. E dentre estes jovens estava Daniel. Imagino eu, todas as vezes que eu estou estudando, eu fico imaginando se fosse comigo. Imagine hoje um soldado batendo na sua porta, de outro país, e dizendo que está levando seu filho escravo. E você, sem poder fazer nada, tem que olhar, lamentar e chorar. E assim aconteceu com a família de Daniel. Eles tiveram que ver Daniel partir sem poder fazer nada. E o povo que serve a Deus, às vezes pode imaginar: nossa, mas eles não eram crentes? Eles não serviam a Deus? Por que tudo isso aconteceu? Eu não sei você, mas o ouro, para ele ser puro, ele tem que ser forjado no fogo. Então Deus, quando Ele pega alguém, quando Ele separa alguém, Ele primeiro leva até o fogo, para depois Ele exaltar. Então, se você hoje acha que está passando prova, compare a vida de Daniel, você vai ver o que é prova. E Daniel foi levado muito cedo. Eu acredito
pelos meus cálculos aqui, que ele tinha 14 anos de idade, mais ou menos. Alguns falam 16, falam 12. Eu vou ficar na média, 14. Ele foi levado para a Babilônia, um lugar onde não falavam o seu idioma, um lugar onde ele estava longe dos seus pais, um lugar totalmente diferente ao qual ele havia crescido, um lugar estranho. Eu fui viajar recentemente, e eu estava no Brasil, e eu me sentia estranho, sabe? Parecia que todo mundo sabia que eu não era dali. Quem já sentiu isso quando viaja? Fala assim, nossa, mas que coisa! Parece que você sai com uma faixa escrito, não sou daqui. E eu me sentia estranho no meu país. Imagine ele longe de casa, num país onde ninguém falava a sua língua. E ele começou ali a estudar, né? E logo vieram as primeiras provas. Tinha um homem que cuidava desses jovens para o rei. Então ele ficava incumbido de alimentá-los, de ensiná-los, para que no futuro eles se tornassem conselheiros do rei. O rei mandou buscar em Jerusalém meninos novos para que no futuro tornassem conselheiros dele. Olha que engraçado, né? Raptou os meninos praticamente, mas vai criar o modo deles para que no futuro eles o aconselhem. E isso é interessante, que muitas vezes nós, cristãos, achamos que a política e o crente não estão em sintonia, mas estão. Esses jovens foram separados para serem conselheiros do rei da Babilônia. Mas qual era o propósito de Deus, Salomão? Para que esses meninos se tornassem conselheiros, porque eles estando lá, essa invasão a Jerusalém não aconteceria de novo. Deus, ele coloca pessoas, até mesmo na política, para proteger aqueles que são dele. E aí começou as primeiras provas de Daniel. Nas primeiras refeições, não só a linguagem era diferente, a culinária também lá era diferente. E lá em Jerusalém, o povo judaico tem um costume diferente de comer. Algumas coisas que em outras culturas são alimentos, para eles não são. E quando eles viram aqueles manjares, aqueles banquetes, logo Daniel falou: ei, a gente não pode se alimentar desta comida, porque isso é um pecado contra o nosso Deus. E imediatamente aquele homem, né, que cuidava deles falou: olha, mas se vocês não comerem, além de vocês ficarem mal nutridos, eu vou morrer também, porque esse é o meu trabalho, esse é o meu dever, cuidar de vocês. E ele disse para aquele homem, falou: olha, faz um teste, nós iremos comer frutas, legumes, vegetais, grãos, e os outros jovens podem comer os seus manjares. Faz um teste de 10 dias. E se nós não estivermos mais saudáveis do que os outros jovens, nós comeremos essas comidas. E passaram-se 10 dias. O rei chegou e viu 4 jovens bonitos e saudáveis. Ele olhou para eles e falou: mas o que esses meninos estão comendo que aqueles outros não estão comendo? Porque a aparência e aspecto físico deles é muito mais saudável do que dos outros. Quando Deus ele trabalha, ele não trabalha pela metade. Deus ele trabalha por completo.
Mas para isso, eles tiveram que tomar uma posição. Eles não aceitaram se corromper com os manjares do rei. Primeiro passo. Mesmo longe de casa, mesmo longe da sua parentela, eles continuaram firmes no fundamento que é Deus. Quando você está longe da igreja, quando você está longe da casa de Deus, quando você está longe dos seus pais que servem a Deus, quem é você? Você é Daniel? Ou você é os outros, que faz parte das festas e dos manjares do rei? Nós precisamos ser como Daniel, não nos corromper com os manjares que o mundo nos oferece. Por mais que eles pareçam bonitos, por mais que eles pareçam agradáveis, no final das contas eles nos farão mal, espiritualmente e fisicamente. Servir a Deus é muito melhor. E passaram-se alguns anos. O rei Nabucodonosor começou a perceber que aqueles 4 jovens eram muito mais promissores do que os outros. Eles aprendiam a linguagem mais rapidamente, eles conseguiam entender mais rapidamente os costumes e iam prosperando. E um dia, Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho começou a perturbá-lo todos os dias. Ele não conseguia mais dormir. E ele pega, desesperado. Quem já ficou sem dormir alguns dias aqui? É ruim, né? Imagina você dormir e o pouco que você dorme você tem pesadelos. Esse era Nabucodonosor. E ele manda trazer os feiticeiros, os astrólogos, os conselheiros, para que interpretassem o sonho dele. E aqueles homens chegam diante dele e falam: olha, rei, nós podemos interpretar o seu sonho. Conte-nos o teu sonho que nós interpretaremos. E aí que começa o trabalhar de Deus. Nabucodonosor, o rei, olha para aqueles homens e fala: ué, mas vocês não são adivinhos? Vocês não são feiticeiros? Para que eu preciso contar o meu sonho? Se vocês já sabem, eu quero que vocês interpretem o meu sonho sem eu ter que contar para vocês. Olha aí, dificultou, né? E aqueles homens começaram a dizer: mas rei, isso é impossível. O senhor precisa pelo menos contar o sonho, para que nós possamos então interpretá-lo. O rei olha para eles e fala assim: olha, se vocês dizem que são o que são, precisam revelar o meu sonho e interpretá-lo. Aqueles homens, sem saber o que fazer, disseram que era impossível. O rei Nabucodonosor então manda matar todos. Falou: vocês não servem para nada, matem todos, todos os feiticeiros, todos os astrólogos, todos os adivinhos. Eu quero que matem todos, porque não passam de charlatões. E aí, essa conversa chega até quem? Até Daniel. E Daniel fala para aquele homem que cuidava dele, fala: olha, o Senhor Deus pode interpretar o sonho de Nabucodonosor, mas é preciso um dia, para que eu possa falar com o meu Deus, e Ele vai dar o sonho e a sua interpretação. Então, eles seguraram ali Nabucodonosor por um dia. Passaram-se um dia, eles chegaram: olha, Nabucodonosor, nós temos um homem, um jovem, cativo de Israel, de Jerusalém, que pode revelar e interpretar o seu sonho.
Ele fala, chama esse menino. Quando chega, eu acredito que ele devia ter uns 20 e poucos, nessa fase. Ele chega diante do rei Nabucodonosor e começa a interpretar o sonho. Primeiro, ele diz o que era o sonho. O sonho das estátuas, da estátua, que tinha parte de bronze, parte de barro. E ele começa a trazer a sua interpretação. E ele diz que os reinos passarão, mas o reino do Senhor era eterno. Nabucodonosor fica surpreso e pede que nomeie imediatamente ele governador de toda a província da Babilônia. Os homens que ficavam próximo ao rei falaram, mas Nabucodonosor, ele é muito jovem, ele não está preparado. Ele fala, eu quero que esse homem seja hoje o governador de toda a Babilônia. O que eu quero dizer para você, irmãos? Não importa o que você passou, não importa de onde Deus te tirou, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um plano. Apenas continue firme. O crente não passa por crise, o crente passa por Cristo. Nós precisamos permanecer firmes, independente de onde nós estivermos. Todas as minhas pregações eu falo que a gente tem que ser diferente em qualquer lugar que a gente esteja, não é? Eu sempre falo isso. E eu preguei acho que a última quinta-feira do ano, antes do ano novo, e eu falei sobre isso, sobre como nós temos que ser, como as pessoas têm que nos ver, elas precisam ver em nós a diferença. E eu estava ali mexendo, limpando a frente ali da marcenaria, uma vizinha passou, a senhorinha, e ela veio me desejar Feliz Ano Novo, Feliz Natal, né? E eu também desejei a ela. Ela falou, Salomão, preciso te dizer uma coisa, e eu preciso muito falar para você. Eu falei, pode falar. Ela fala assim, olha, você sabe que eu perdi meu esposo, né? Eu falei, sei. Eu até brincava com ele, chamado de seu Madruga, né? E a gente passou por um momento de depressão. A gente não queria mais sair de casa, a gente não queria mais saber da vida, não queríamos mais viver. E todas as vezes que eu saía no portão para colocar o lixo, você me dava bom dia, e aquele sorriso que você me dava, mudava o meu dia. Tinha dias que eu e a minha filha passava de carro na frente da sua marcenaria, só para você sorrir para nós. Você tem uma alegria diferente. Eu não sabia nem o que dizer, irmãos. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou, de coração, precisava te dizer isso. Fez toda a diferença o seu sorriso no nosso luto. Que nós possamos ser alegria, mesmo em meio ao luto. Que nós possamos ser a diferença na vida das pessoas. Que nós possamos ser pessoas a qual as outras pessoas querem estar próximas. Que nós possamos ser pessoas que transmitem coisas boas, que transmitem alegria, que transmitem paz, que transmitem o poder do Espírito Santo. O crente tem que ser transformado. Tem gente que a gente não tem vontade de ficar perto daquela pessoa. A gente tem pessoa que tem, né, uma alegria, uma energia boa, a gente tem vontade de ficar próximo. E tem gente que a gente quer ficar distante. Não é verdade? Tem gente que quando entra no ambiente, ele muda a estratosfera do ambiente, ele traz uma negatividade. Você fala, Senhor, misericórdia. Tem gente que ele basta dizer bom dia, parece que ele amaldiçoou o dia inteiro, porque ele traz uma negatividade com ele. Ele traz tanta coisa ruim, ele parece aquela nuvem sobrecarregada. Sabe quando você está na praia? Porque pobre é assim. Pobre quando vai para a praia está sol, ele pisou na areia,
Sabe isso? É exatamente que isso acontece. É o pobre quando vai para a praia, o tempo fecha. Estas são as pessoas negativas, representam as nuvens carregadas, pessoas que nós não temos nenhuma vontade de ficar próxima. Que nesta noite, se nós formos, Senhor Jesus, essas nuvens carregadas, descarrega, Pai. Nós queremos, Senhor, aproximar as pessoas e não distanciá-las. Um imã tem dois lados. Se você pegar um lado do imã, ele gruda. Se você virar ao contrário, ele repele. Isso prova que o ser humano ele pode tanto atrair quanto repelir. Se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós temos que atrair as pessoas até nós. Nós temos que ser a cruz de Cristo aqui na terra. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. O que as pessoas estão vendo você quando te olham? Seja sincero. O que as pessoas veem em você quando te olham? Até parou o fundo, você viu? Dói. Mas nós precisamos entender que mesmo dentro da Babilônia, nós temos que ser luz. E ele agora é governador da Babilônia. Que honra, hein? Vocês viram que todo homem que passa um processo difícil na Bíblia, Deus coloca ele como governador? Mesmo ele não sendo daquela região. Alguém já viu aqui um governador que não é brasileiro? Quase impossível, né? Mas Deus colocou José no Egito. E Deus colocou Daniel na Babilônia. Para o nosso Deus, tudo é possível. Você sabe por quê? Deus fez Gideão se desfazer do exército dele. Gideão tinha um exército de 32 mil homens. 32 mil homens são muitos homens. Deus começou a eliminar homens no meio da batalha, a caminho da batalha. E cada milha que eles andavam, Deus fazia uma prova e eliminava um tanto. No final das provas, Gideão ficou, ele e mais 300 homens. 300 homens. Quem ganha uma batalha com 300 homens? Mas você sabe por que Deus permitiu que todos aqueles outros homens fossem para casa? Porque você venceu uma guerra com 32 mil homens, de guerra é fácil. Agora você venceu uma batalha com 300 homens, é só se Deus estiver no controle. Então muitas vezes, Deus permite que outras pessoas saiam de perto de você. E você começa a questionar, mas Senhor, com eles seria mais fácil, com eles seria possível. Deus manda te dizer esta noite: eu estou limpando, porque você tem que reconhecer que a glória é minha. O impossível não existe na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós temos cegos que enxergaram, surdos que ouviram, paralíticos que andaram, homens que andaram sobre as águas. O que existe a palavra impossível aqui na Bíblia? Tudo é possível ao que crê. Deus mudou? Não. Nós é que perdemos a fé, porque a Bíblia diz que coisas maiores do que aqueles fez, nós faríamos. É questão de fé. O que você está buscando nessa campanha? O que você está pedindo? O que você está precisando? Outro dia mesmo, eu estava, Senhor, batendo um papo com Cristo. Isso aqui acho que é impossível. Sendo sincero, a gente tem que falar. Não adianta a gente falar, Senhor,
Não, Senhor, Jesus é nosso amigo. Jesus, sabe o que é, bicho? Vai dar certo isso aqui não. Mas eu sei que para ti nada é impossível. Talvez os seus planos, Senhor, sejam diferentes dos meus, mas confirma. Se o Senhor estiver nos negócios, o Senhor vai me dar um sinal. Se o Senhor não estiver no negócio, vai passar que eu não vou nem lembrar. E é assim que nós temos que fazer propósitos. Fazei provas de mim, diz o Senhor. Porque o que parece impossível aos meus olhos e aos seus olhos é a coisa mais simples para Deus. E algumas coisas que eu olhava alguns anos atrás que eram inimagináveis para mim estão acontecendo hoje. Porque para Deus para mim era impossível, mas para Deus era possível. Mesmo que para mim parecesse impossível, eu coloquei nos pés do Senhor e coloquei na lista. E sabe o que é melhor? Eu tirei foto da minha lista. E eu olhei e falei, quase tudo, riscado. Porque o Senhor concedeu quase tudo. Porque eu tive fé e coloquei mediante a Deus. Eu não coloquei mediante aos homens. Eu coloquei mediante a Deus. E aí foi. Nabucodonosor, eu costumo dizer que ele era um homem bipolar. Sabe o que é bipolaridade? É uma pessoa que tem um humor legal agora, daqui a pouco ele já muda. Hoje ele pensa uma coisa, amanhã ele já pensa outra. Um desvio de bipolaridade. Isso é uma doença. Eu costumo dizer, até uma vez a irmã Tânia falou para mim, você é a primeira pessoa que disse que eu vi na vida que Nabucodonosor era bipolar. E ele era. Depois de Deus ter feito várias coisas no reino dele através de Daniel, ele continuava pisando na bola. Daniel agora era um homem importante. Ele era governador da Babilônia. Então ele tinha que viajar, né? Ele tinha que visitar outros lugares e tinha que agora trabalhar. E ele pediu, na época que ele foi ungido, ele pediu ao rei que trouxesse os amigos dele também, para que fossem conselheiros dele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Trouxeram aqueles homens que faziam parte do governo dele, como se fossem hoje os assessores, né? E quando nós nos destacamos, o que acontece, irmão? Você desperta a inveja nos outros. Já ouviram aquele ditado? Prego que se destaca é martelado? Existe um ditado no mundo que prego que se destaca é martelado. As pessoas, elas não suportam ver você melhor do que elas. E Daniel e aqueles 3 jovens começaram a despertar uma inveja, porque tudo que eles faziam dava certo, e o rei Nabucodonosor aprovava. E começou a despertar inveja naqueles outros jovens que foram também cativos com eles. E numa determinada saída de Daniel, eles tramaram um plano para Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá existiu uma estátua muito grande do rei Nabucodonosor. E aqueles homens criaram uma lei que todo mundo tinha que adorar Nabucodonosor. Qualquer outro que adorasse outro Deus ou outra pessoa naquele período seria lançado na fornalha de fogo ardente. E quando sai Daniel, que tinha muito prestígio do rei, estes homens criam essa arapuca, porque eles sabem que quem é crente de verdade não para de adorar, independente da lei,
independente da circunstância, independente do local, eles vão continuar adorando. Então eles sabiam que Sadraque, Mesaque e Abidnego não parariam de adorar por causa de uma lei. E um dia eles chegam no rei e falam: olha, rei, você assinou um decreto que quem não te adorasse seria jogado na fornalha. Então está aqui, ó, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei, como gostava deles e sabiam que eles eram promissores, falou: olha, eu não posso fazer nada, que decreto real é decreto real, mas eu vou te dar uma chance, adora a estátua, está tudo certo. E aqueles homens passaram por tanta coisa, e mais uma vez, não deixaram de adorar a Deus por causa da circunstância. Independente do problema, irmão, você tem que adorar a Deus. Independente da luta, independente da prova, independente da batalha, Deus tem que ser o seu primeiro plano. Se está difícil sem Deus, com Deus, imagina sem. E aqueles homens falaram: não, rei, nós não se curvaremos a outro Deus que não seja o Senhor dos exércitos. E aquilo acendeu a ira de Nabucodonosor. Então ele pede aos seus homens: acenda a fornalha 7 vezes mais. Mas o foco não era Sadraque, Mesaque e Abidnego. O foco era Daniel. Eles sabiam que se ele queimasse Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando Daniel chegasse, era questão de tempo. E eles falavam ao ouvido do rei: e quando Daniel chegar, ele também. Quando Daniel chegar, ele também. Parece coisa de filme, né? Mas acontece. A inveja, quando o diabo ele pega uma pessoa que tem inveja, ele trabalha tanto na cabeça daquela pessoa, que ela não consegue mais raciocinar o que está acontecendo. Ela só quer se livrar do seu opositor. Então o rei manda acender a fornalha 7 vezes mais. Não existia o WhatsApp, não existia o Instagram, não existia telefone, não tinha como ligar para Daniel, falar: Daniel, a gente vai morrer, Daniel, fala com o rei é seu parceiro. Não tinha isso. Talvez ele fosse demorar meses para voltar. E eles abrem a fornalha 7 vezes mais. Sabe que na Bíblia o número 7 é profético, né? 7 vezes mais. E quando os guardas abrem aquela fornalha, eles já são consumidos só de abrir a fornalha. Então, outros guardas empurram aqueles 3 homens para dentro da fornalha. Eu vi uma cremação uma vez, e é coisa rápida. Dependendo da temperatura que está o fogo, né? Quando eles colocam ali o caixão, é questão de 30 segundos já some tudo. Imagine uma fornalha. Aqueles homens entraram andando naquela fornalha. Como as portas estavam muito quentes, e os homens que abriram as portas morreram queimados, a fornalha ficou aberta. Então era possível ver o que acontecia dentro da fornalha. E o rei sentou de camarote para assistir aqueles 3 homens que o serviram a vida toda morrerem queimados. Por isso que eu digo que ele é bipolar. E quando ele se senta para ver aqueles homens queimando, ele pergunta a um dos guardas: quantos homens nós jogamos dentro da fornalha? O guarda fala: olha, nós jogamos 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor olha para o guarda e fala: e quem é aquele 4º homem que anda com eles na fornalha?
Talvez hoje você esteja passando pela fornalha. Talvez amanhã ou segunda-feira a sua fornalha esteja preparada. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o quarto homem vai te acompanhar nessa fornalha. O quarto homem vai estar com você, independente da temperatura. O Deus a quem eu sirvo não vai te abandonar. Então o rei Nabucodonosor, ele fica espantado e manda que aqueles homens saiam daquela fornalha imediatamente. Eles saem sem uma queimadura sequer, nem bronzeado não saíram. As roupas deles intactas. Porque quando Deus faz, Ele não faz pela metade. E mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado ali na Babilônia. E passaram-se os anos. Estou finalizando, estou chegando na mensagem ainda. Falei para os irmãos, eu fiquei contando. Os irmãos que pregavam menos do tempo, eu estou guardando para mim, entendeu? Então o Porangaba pregou um pouquinho menos, eu peguei para mim o tempo dele. Amanhã é domingo, né? Glória a Deus. Aí assume o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. Aí piorou de vez, irmãos. Aí as coisas desandaram. Se vocês achavam que Nabucodonosor era doido, o filho dele era ao quadrado. O filho dele não respeitava nada. O filho dele não respeitava a crença de Jerusalém. O filho dele não respeitava ninguém. Sabe aquelas taças, aqueles talheres que foram roubados lá do templo do Senhor, lá no comecinho? Daniel tinha falado para Nabucodonosor guardar aquilo, porque era algo sagrado. Mas o filho dele não quis nem saber, falou: tá na minha casa, é meu. Vamos beber, vamos zoar, porque está aqui é de ouro, vamos aproveitar, é tudo nosso. E eles começaram a fazer maior algazarra com os utensílios da casa do Senhor, coisas que foram separadas a Deus. E aí que acontece algo inusitado também naquela noite. Uma mão entra naquele palácio e escreve numa parede: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. E aquele homem, ele fica totalmente louco. O que é isso? Imagina você, irmão, tá numa gandaia lá na sua casa, né? Tomando umas biritas, e vai rolar a festa, loucão. Amanhã eu vou para a igreja, mas hoje não. Se esquece que você é um utensílio do Senhor, você é um vaso de Deus, separado por Ele, e agora está sendo emprestado para o diabo. Aí chega lá na tua casa, uma mão entra lá na sala e escreve: desviado. O que você sentiria, irmão? Eu acho que tem irmão aqui que nunca mais entrava numa igreja, ou viraria um João Batista, sairia pregando para o mundo todo. E aquele homem, mais uma vez, como seu pai ficou perturbado. Ele não sabia até então o que estava acontecendo. E novamente trouxeram os feiticeiros, os agoureiros, todos os homens do reino, para tentar interpretar aquela escrita na parede. Conseguiram? Não. Mas se lembraram de um senhor que tinha sido abandonado, que serviu na época do seu pai, e foram até ele. Chegando lá, falaram: Daniel, aconteceu algo inusitado lá no palácio, nós requisitamos a sua presença. Daniel entra,
fala: olha, eu posso revelar o que está escrito, porque Deus, Ele quer revelar. E ele começa a dizer o que estava escrito naquela parede: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parsim, Pérez, dividido foi o teu reino e dado ao medo e aos persas. Ele não entendeu o que significava aquilo. E ele falou: olha, Daniel, você revelou o que estava escrito, e eu te colocarei como governador da Babilônia. Aí lembrou, né? As pessoas às vezes esquecem o que Deus fez na vida dela. Aí às vezes precisam de um chacoalhão de Satanás, né? Uma visita lá. Oh, pastor, ora por mim, pastor. O inimigo está me perturbando, pastor. Aí lembra. Aí às vezes chega no aniversário do pastor, ou o pastor está precisando ouvir uma palavra, uma ligação, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Eu não sei o telefone do bispo. Eu não tenho. Mas se estiver passando por uma tribulação, ele liga para o presidente da república: eu preciso do telefone do bispo Davi, me ajuda. Ele arruma, não arruma? Entendi. E aquele homem se lembrou do homem de Deus e deu ouro a Daniel, e colocou uma túnica em Daniel. Falou: agora você, Daniel, abaixo de mim, você é o maior. Daniel olhou para ele e falou: rei, guarda os teus presentes, guarda os teus favores, porque hoje mesmo você perderá o seu reino. E naquela mesma noite, o rei Dário, que faz parte dos Medos, invadiu a Babilônia e matou o rei Belsazar. Naquela mesma noite em que ele fazia farra com os utensílios do Senhor. Então você hoje, como vaso escolhido de Deus, vaso separado de Cristo, não empreste o seu utensílio que é santo para Satanás colocar no seu vinho podre. Deixe encher o óleo do Senhor. Deixe que o óleo do Senhor transborde no seu cálice. E aí, irmãos, a gente chega onde a gente quer, quase lá. O rei Dário, ele pede para que separem 123 homens do reino, para que sejam presidentes e que tomem conta das províncias. Dentre eles, Daniel. Daniel é escolhido, e Daniel, ele devia ter algo diferente, irmãos, eu não sei. Daniel devia ser aquele cara que a gente quer estar perto, sabe? Eu falei no começo da mensagem, porque todos os reis queriam Daniel por perto, e o rei Dário não foi diferente. E conforme o rei Dário, que tinha já 62 anos, começava a tomar forma ao seu reino, ele via a capacidade de Daniel. Ele via que Daniel era mais inteligente, era mais sábio, era melhor em tudo do que os outros. Então eram 3 governadores que tomavam conta da Babilônia. E um dia aqueles homens ouviram que o rei falou: olha, a gente não precisa de 3, a gente precisa de 1, precisa de Daniel, não precisa de mais ninguém. Deus começou a exaltar tanto Daniel, que ele era cogitado a ser o primeiro-ministro da Babilônia. Só que, irmãos, novamente, aqueles homens se levantaram contra ele. Por quê? Inveja.
E talvez falavam, mas Daniel não é nem da nossa pátria. Daniel não é nem naturalizado babilônico. E vai ter o cargo da mais alta corte. E eles falam, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa para parar Daniel. E eles faziam reuniões constantemente para descobrir um ponto fraco em Daniel. E eles mesmos falavam, mas esse homem não tem ponto fraco. Esse homem, tudo que ele faz é perfeito. Mas Daniel era crente. Crente de verdade. Olha para o irmão do seu lado e fala, Daniel era crente. Crente de verdade. E aí, o que acontece nessa história? Novamente, você lembra o que aconteceu lá com Nabucodonosor e a estátua? E a fornalha? Vocês lembram? Eles tramaram mais ou menos igual. Chegaram para o rei Dário e falaram, rei Dário, o senhor é forte. O senhor tomou esse reino. O senhor é poderoso. Eu acho que o senhor devia fazer 30 dias de reverência ao Senhor, porque o Senhor é forte, o Senhor é um rei de guerra, o Senhor se iguala aos deuses. E vocês conhecem bajuladores, né? Sabe como são os bajuladores, né? Eles te colocam no céu, mas eles querem te ver no inferno. E eles começaram a exaltar o rei Dário. E eles falaram, olha rei Dário, a gente tem aqui um projeto de lei para que o Senhor seja adorado pelos seus feitos durante 30 dias. Durante 30 dias toda a Babilônia tem que prestar louvores e orações a você. De primeiro momento ele fala, não, eu sou um homem comum. Mas a bajulação era tanta, sabe? Não, mas você tem que fazer, pô, você é bom, cara. Que o ego dele foi se inflando, e ele falou, olha, eu acho que está começando a fazer sentido. E aqueles homens já vêm com um contrato preparado, falam, olha, é só você assinar, mas você tem que pôr a marca do seu anel, porque a marca do anel representa que é uma lei irrevogável. Se ele assinar, ele pode revogar, mas se ele marcar o anel é irrevogável. E quando ele marca com o anel, ele fala assim, mas Daniel está sabendo? Tá, Daniel é o primeiro, é o homem que mais te ama nesse reino. Assim, Daniel aprovou, está tudo certo. Ele marca aquela escritura com o seu anel. E agora o que eles precisavam fazer? Um flagrante. Precisavam flagrar Daniel. E eu tenho certeza que Daniel foi avisado desse decreto. Tenho certeza que falaram, olha Daniel, agora você não pode mais adorar seu Deus não, viu? Você tem que ficar pianinho aí 30 dias. 30 dias passa rápido e vai dar tudo certo. Mas o crente que é crente de verdade fica 30 dias longe do Pai? Ah, eu sei que tem gente que fica até mais aqui, né? Eu sei. Vamos ser hipócrita não, eu sei que fica. Mas lembra que eu falei? Daniel era crente. E quando nós somos crente de verdade, o nosso coração queima quando fala de Jesus. O nosso coração queima quando fala de oração. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel não precisava de 5 dias longe de Deus para sentir saudades e cometer o crime. Daniel não precisava de 10 dias para cometer o crime com saudades. Daniel precisava apenas de 1 hora. Porque independente da lei, independente da circunstância, independente do problema, ele era crente. E a primeira coisa que ele fez quando fizeram esse decreto foi dobrar os seus joelhos, virado para Jerusalém e orar ao Senhor.
quando vocês tiverem problemas que não tem saída, mesmo que esses problemas te levarão à morte, dobre os seus joelhos e peça ao Senhor misericórdia. Peça ao Senhor que mude o seu quadro. Eu não sei qual foi a oração de Daniel, mas eu sei que ele falou: Senhor, por mais um dia eu te dou graça. Quem era Daniel? Um escravo retirado de Jerusalém, hoje primeiro-ministro da Babilônia. E muitas vezes as pessoas que não estão na mesma visão não entendem qual que é o propósito de Deus na nossa vida, qual que é o projeto de Deus na nossa família. Não entendem o que Deus está fazendo conosco, a mudança que Deus está fazendo em nós. Eu vejo pessoas dizendo: na igreja só tem hipócritas. Vejo várias pessoas dizendo isso. E eu tenho algo para te dizer: seja bem-vindo, porque aqui cabe mais um. Todos nós somos hipócritas quando comparados à presença de Deus. E as pessoas, elas querem nos rotular porque servimos a Deus. Se nós estamos aqui hoje na igreja, não é porque nós somos santos, é porque nós queremos estar perto do Santo dos Santos. É porque nós queremos ser diferentes. É porque nós queremos ser transformados. Se fôssemos perfeitos, estaríamos no céu, ao lado de Jesus, Eliseu e Enoque. Entenda isso. Se nós estamos aqui na igreja, é porque nós precisamos de Jesus, é porque nós precisamos ser melhores do que ontem, e amanhã seremos melhores do que hoje. Aí, aqueles homens deram o flagrante em Daniel, e chegaram no rei e falaram: olha, Daniel, o rei Dário, Daniel, ele não orou uma vez não, ele orou 3 vezes no dia. Ele se recusa a respeitar as suas ordens. E trouxeram Daniel já acorrentado. Olha como é que é as coisas. Já trouxeram Daniel preso. E o rei olhou e falou: espera aí, Daniel é meu amigo, Daniel é o meu braço direito, Daniel tem o meu anel na mão dele. Não, Daniel não. Aí vem aqueles homens que são enviados do diabo, né? Como diz a música do Lázaro, ele vem totalmente carregado, todo contaminado para tirar sua paz. Eles falam: mas rei, o senhor assinou um decreto. Eu falei: então rasga esse decreto, porque o Daniel ninguém vai levar para a cova. Mas o senhor fez um decreto irrevogável, o senhor colocou o seu anel, e se o senhor voltar atrás, quem perde o trono é você. E aí? Como é que fica? E ele passa o dia inteiro tentando ali revogar aquela lei, e nada aconteceu. E ele chega para Daniel e fala: Daniel, eu tentei de tudo, mas o Deus que você serve continuamente, Daniel, esse Deus vai te livrar dessa cova. Esse Deus, irmão, que você serve todos os dias, Ele vai te livrar dessa batalha, Ele vai te livrar desse problema, Ele vai mudar essa situação na sua vida. Muitos se perguntam: mas Deus não podia mandar um anjo ali, matar aqueles homens, para que Daniel não enfrentasse a cova? Podia. Deus não podia mover os céus e terra por Daniel? Podia. Mas Deus, Ele não nos livra da prova, Ele nos livra na prova. Você é fiel a Deus para ser livrado dentro da prova? Mesmo na fornalha você louvar a Deus,
Mesmo na cova dos leões você fala: Senhor, eu te amo. E Daniel foi lançado na cova. A Bíblia diz que naquele dia e naquela noite o rei não comeu, não bebeu, não conversou com ninguém. Eu acho que ele entrou em jejum e oração em prol de Daniel. Irmãos, quando Deus está no negócio, até quem não crê vai a teu favor. Até quem não é vai estar com você. E aqueles homens fazendo festa porque Daniel, aos olhos dele, estava morto. Quantos leões tinha naquela cova? Bom, dizem leões. Eu acredito que tinha no mínimo 4. Os 4. Vamos colocar 2 machos e 2 fêmeas? Vai colocar assim? Você sabe que quem caça é a fêmea, né? Quem caça é a fêmea. Então, aqueles homens já estavam fazendo festa enquanto o rei estava de luto, porque tinham conseguido a batalha de uma vida toda para destruir um homem. E muitas vezes tem gente que está a vida toda te desejando o mal, desejando que você não vá para frente, desejando o teu mal, desejando más sortes a você. E às vezes, quando as coisas pioram, elas podem até comemorar, mas essa festa delas vai ter prazo. Tem prazo limitado, porque o Deus que livrou aqueles homens na fornalha é o mesmo Deus que estava com Daniel na cova. Imagine você, irmãos, se um parente seu é lançado numa cova, vamos colocar cova verdade, né? Sem ser espiritual, cova dos leões mesmo. Se ele cai no zoológico, na jaula dos leões, você acha que ele tem chance de sobreviver? Eu acho que até Sadraque, Mesaque e Abednego já estavam cantando os hinos do corinho, né? Glória, glória. Já estavam fazendo o velório dele. Porque às vezes, irmãos, é difícil. Eles falaram assim: olha, na fornalha tinha uma chance, né? Mas leão é independente, né? E logo que amanheceu o dia, o rei Dário saiu correndo e foi até a cova. E ele disse: Daniel! Daniel! Ele disse: ó rei, vive para sempre, porque o Senhor dos exércitos me livrou da cova dos leões. Eles podem até tentar te derrubar, eles podem até tentar te matar, mas o Senhor dos exércitos, Ele peleja por nós. E o rei fala: mas como, Daniel? Como? Ele fala: o Senhor mandou um anjo, e o anjo ficou comigo ali na cova, e os leões entraram em greve de fome. E sabe o que aconteceu com os acusadores dele? O rei Dário olha para eles e fala: vocês armaram para que o meu amigo fosse jogado na cova. Agora sejam lançados vocês e a sua família na cova dos leões. E os historiadores relatam que eles nem chegaram a bater no chão, os leões já tinham devorado eles. Quando Deus está no negócio, até o leão tem que jejuar. Que nessa noite você entenda que essa campanha não é uma campanha ilusória, é uma campanha real, assim como a presença de Deus é real.
Aí você escolhe quem você quer ser: Daniel ou os acusadores? Quem é você essa noite? De qual tribo você faz parte? Tribo Leão de Judá? Ou aquela tribo que fala mal do crente? Aquela tribo que fala mal do pastor? Aquela tribo que fala mal do culto? Aquela tribo que não está satisfeita com nada? Sabe por quê? Porque em vez dela vir para a igreja e olhar para o pastor, ela olhou para as outras 99 ovelhas. Ela está preocupada com a lã das outras 99 ovelhas, em vez de se preocupar com a voz do pastor. Por isso que a Bíblia relata que aquela ovelha se perde, porque ela não está preocupada em ouvir a voz do pastor. Que nessa noite, se você for uma dessas 99, dessas 100 ovelhas, se você for essa uma que saiu fora do aprisco, volte e ouça a voz do pastor. Esqueça as outras 99. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Espero que essa mensagem tenha ficado no seu coração e que você possa colocar em prática, não apenas ouvir. E se você tiver dúvida, vai lá em Daniel e olha como ele reagia nas atribulações, nos problemas. Que nós possamos ser como ele, em casa, fora de casa, na Babilônia. Nós possamos ser firmes e possamos representar que somos e que fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos fazer a declaração nesta noite. Como eu falo, com muita veemência, muita esperança, amém? Glória a Jesus. Sétimo dia. Deus não trabalha pela metade. Ele trabalha por completo. Me tornarei firme no fundamento de Deus. Serei como Daniel. Não me contaminarei com os manjares deste mundo. Não importa o que estou passando. O importante é que Deus tem propósito na minha vida. Quero ser alegria e diferença nas vidas, para que Deus possa agir em cada uma delas, através da minha vida. Mesmo na Babilônia, serei luz para o Senhor. Nada é impossível, mesmo que para mim pareça difícil. Confiarei no meu Deus. Seja qual for a circunstância, não deixarei de adorar a Deus. Talvez a fornalha esteja preparada para mim, mas o quarto homem estará comigo para me salvar. Sou um vaso de Deus, fui separado por Ele. Não emprestarei o meu utensílio
O meu Deus vai me livrar das batalhas, mudar minha situação. Podem me desejar o mal, podem até comemorar minha derrota, mas o meu Deus, que é o mesmo de Daniel, vai lutar por mim. O Senhor dos exércitos pelejará por mim. Essa campanha é real, como a presença de Deus é real. Glória, 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 glória. Jesus hoje fecha a boca do leão. 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 Declare: Jesus hoje fecha a boca do leão. 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 Jesus hoje fecha a boca do leão.